Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Na nossa aula hoje de ciência, nós vamos realizar a revisão de conteúdo e iniciar o capítulo 2 através do Para Iniciar. Bem, nossa primeira pergunta, nossa primeira atividade, ela pede o seguinte: tragam para a sala de aula rótulos de alimentos industrializados, escolham dois deles e analisem em grupo e respondam. Essa atividade vocês podiam realizá-la em casa, onde você iria procurar algum alimento industrializado, podia ser bolacha, uma lata de feijoada, qualquer alimento industrializado, e iriam responder as seguintes perguntas: esses alimentos são energéticos, construtores ou reguladores? E o porquê? Quais são as diferenças nutricionais encontradas? E qual deles é o mais energético? Então, eu quero ver essas respostas de vocês dessa questão. Podem me mandar foto. Bom, pessoal, a segunda questão diz o seguinte: observe a lista de alimentos e a qualidade e a quantidade de energia fornecida em cada 100 gramas. Em seguida, faça o que se pede, que seria: os alimentos são bolacha recheada, ovo cozido, maçã, peixe grelhado, uva, macarronada, frango frito, brócolis, pepino, arroz e feijão, chocolate ao leite, iogurte, salada de alface e tomate, batata frita, queijo mussarela, feijoada, pastel de queijo e banana. Na primeira, ele pede que você, na letra A, que circule de azul os alimentos que você consome. Então, essa é bem pessoal. Na letra B, ele pede que circule de alimentos os alimentos que contêm fibras. Que alimentos são esses? Geralmente, os alimentos que têm fibras são frutas e as folhagens. Então, os alimentos que vão conter fibra são maçã, a uva, o brócolis, o pepino, a salada de alface e tomate, a feijoada e a banana. De verde, os alimentos ricos em proteínas. O ovo cozido, ele é uma fonte de proteína. Se lembram lá que o tio ele disse que quem faz academia geralmente gosta de comer muita batata doce com ovos cozidos. O peixe grelhado, o frango frito, o arroz e o feijão, o iogurte também é uma fonte de proteína, o queijo mussarela e a feijoada. Quais os alimentos desse quadro são os mais energéticos? Os alimentos mais energéticos são aqueles que vão apresentar uma maior quantidade de calorias. Então, em calorias, tem o 472 a bolacha recheada, o chocolate ao leite e o pastel de queijo. Lembrando que quanto maior a quantidade de nutrientes presente em sua refeição, mais saudável é a alimentação. Qual dos alimentos acima você deveria escolher para o seu almoço? Os alimentos seriam a salada de alface e tomate, arroz e feijão, peixe grelhado e o brócolis. Assim você teria um balanceamento de carboidratos, de lipídios, de fibras, vitaminas e a questão de proteína também. Aqui é uma questão pessoal, essa terceira, no qual você iria desenhar a sua última refeição e responder as perguntas. Se os seus hábitos de alimentares seus hábitos são saudáveis e se você pudesse mudar algo no seu prato, o que seria para ele ficar mais saudável? Observe as imagens e responda. Qual a mensagem que essas imagens elas pretendem transmitir? A imagem ela está mostrando que os consumos de alimentos industrializados gordurosos podem levar ao sobrepeso e à obesidade. Tanto é que a pessoa que é mais forte, o que ela tem? A alimentação dela aí, pizzas, hambúrguer, bebida alcoólica, embutidos, que são presuntos, calabresa, bacon, frituras.
E a pessoa aí que está aí com a coloração verde, ela é uma pessoa que come mais frutas, verduras e folhagens, ó. Tanto aí que tem abóbora, melancia, cenoura, beterraba, berinjela. Qual o nome da doença que está relacionada à condição mostrada no corpo da esquerda, ou seja, nesse corpo mais forte? E o que pode se fazer para evitá-las? A doença é a obesidade. Para evitá-la é necessário ter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas. Não basta só a pessoa ela ter uma alimentação saudável, ela também tem que estar associada à atividade física para que ocorra aí a diminuição dessa massa e aumento da massa magra, que é dos músculos, e também ocorre a eliminação de várias toxinas através da transpiração. Assinale com X as ações que correspondem aos hábitos alimentares saudáveis. A primeira ação seria comer frutas e verduras. A segunda, comer feijão com arroz, porque é uma combinação completa de proteínas e carboidratos. É o prato típico brasileiro. Fazer pelo menos 3 refeições diárias e 2 lanches ao longo do dia, ou seja, comer aí em refeições de 3 em 3 horas. E evitar doces e alimentos calóricos. Aqui na imagem nós temos uma questão sobre lacunas, pede que você complete as lacunas com as palavras acima. E essas palavras são alimentos, exercício físico, equilíbrio, calorias, gorduras, acúmulo de energia, correção, energia e alimentação. A obesidade é uma doença que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. As principais doenças causadas de obesidade são as principais causas é uma alimentação inadequada, uma alimentação, e a falta de exercícios físicos, de atividade física. É preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Como foi falado, algumas pessoas elas tendem a comer mais, mas elas permanecem magras. Por quê? Devido às suas atividades. Elas geralmente são pessoas que têm um trabalho que consome bastante energia. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Quais alimentos do quadro da página, da página 8, devem ser evitados ou consumidos com moderação para manter o peso e ter uma alimentação saudável? Os alimentos são para evitar o problema com ganho de peso. Deve ser evitados os alimentos mais energéticos, que são os carboidratos e as gorduras, como a bolacha recheada, o chocolate ao leite, pastel de queijo, mussarela, o pastel de queijo, o queijo mussarela, o frango frito e a batata frita. Tudo aquilo que é fritura é necessário ser evitado ao máximo. Qual o papel dos dentes na digestão dos alimentos e quais os cuidados que devemos ter? Os dentes eles vão ter um importante papel na digestão. Com eles o alimento ele é triturado, sendo partido em pedaços menores, o que facilita o trabalho de outros órgãos do nosso sistema digestório. Os outros órgãos eles não vão acontecer essa quebra, ou seja, se você engolir, não mastigar direito e acabar engolindo pedaços maiores, eles não vão ser absorvidos pelo nosso organismo e eles vão ser eliminados por inteiro junto com as fezes. É por isso que algumas pessoas, quando elas comem, por exemplo, um cachorro-quente que tem a presença de milho e elas não mastigam corretamente, elas podem observar junto às fezes a presença daquele milho intacto. Para cuidarmos bem dos dentes, devemos escová-los várias vezes ao dia para evitar a formação de cáries. As cáries são perfurações feitas por bactérias que vivem na nossa boca e que aproveitam dos restos dos alimentos, produzindo substâncias que são ácidas e vão gerar essas perfurações do nosso dente, vão corroer. Por isso a escovação após as refeições e antes de dormir ela é tão importante, para que você retire o excesso dessas bactérias e também retire os alimentos que pode
acabar provocando o aumento dessas bactérias. Bom, continuando. Essa é a questão que vai falar sobre o sistema digestório, onde vocês vão observar essa figura e vão responder no caderno, ou até mesmo pode ser respondido aqui no próprio livro, no caderno do ético, essas perguntas. Escreva o nome de cada órgão indicado por uma letra e em seguida pinte com uma cor. Opa, passei demais. Ou seja, esse órgão aqui, que seria a letra A, é o fígado. Na letra B seria o esôfago, que é esse tubo. Na letra C, nós vamos ter aí o estômago, que ele vai estar ligado ao esôfago. Na letra D, abaixo do estômago, nós vamos ter o pâncreas. E esse daí, na letra E, é o intestino. E vocês podem ficar a critério de vocês as cores que vocês vão utilizar para pintar os órgãos. Em que órgãos ocorre a digestão? O processo de digestão ele se inicia na boca, através da saliva. Depois ele vai para o estômago, onde o alimento, aquele bolo, ele vai receber o ácido gástrico, o suco gástrico. E ele vai ocorrer no intestino, onde vai acontecer a absorção dos nutrientes e dos líquidos pelo intestino. Onde ocorre a absorção dos nutrientes? Esses nutrientes ocorrem inicialmente no intestino delgado. Como são transportados os nutrientes para o resto do corpo? Eles vão ser transportados aí através do nosso sangue. Ou seja, após os nutrientes serem absorvidos lá na região do intestino, eles vão ser mandados para o sangue e o sangue vai enviar esses nutrientes para as demais partes do corpo, como o sistema nervoso, a parte imunológica. De que forma são eliminados os resíduos da digestão? Esses resíduos da digestão eles serão eliminados através das fezes. Ou seja, tudo aquilo que não pode ser mais absorvido pelo nosso organismo, ele vai ser eliminado ali através da forma de fezes. Qual é o caminho percorrido pelo alimento no corpo humano? O caminho seria da boca ele vai passar pela laringe e pelo esôfago, e chegando ali até o órgão que é o estômago. Ou seja, boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por último, a região do ânus. Sabendo que se o alimento não desce simplesmente pelo tubo digestório, como ocorre a passagem do alimento por ele? Os movimentos dos músculos, que são os movimentos peristálticos, que envolvem o tubo digestório, são responsáveis pelo trânsito em seu interior. Ou seja, graças a esses movimentos desses músculos, que o alimento ele vai passando de um órgão para o outro dentro do nosso sistema digestório. Ou seja, o alimento ele não desce, ele é empurrado através desses músculos, dessas contrações. Numere as frases de acordo com a sequência que ocorre o caminho do alimento. Ou seja, essa frase aí que diz: após a trituração, a mastigação e a salivação, forma-se o bolo alimentar, que é deglutido e direcionado para a faringe. Os movimentos peristálticos, é o 4, eles levam o bolo alimentar do esôfago para o estômago, correção. Dentro da boca, o alimento é partido em pedaços menores, ou seja, isso daí é um 1. Ou seja, depois de ele ser partido, ele é triturado, mastigado e ocorre a salivação. Depois do produto que está sendo digerido e encaminhado para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte da digestão e absorção dos alimentos, é o número 6. O restante é eliminado sob a forma de fezes pelo ânus, é o 8, nosso último processo.
Da faringe, o bolo alimentar segue para o esôfago. Seria o 3. No intestino grosso, chegam os restos dos alimentos que não foram digeridos e os que não foram absorvidos no intestino delgado. A água e os sais minerais são absorvidos e passam para o sangue. No estômago, o alimento é transformado graças à ação de enzimas e adquire um aspecto pastoso. Então, a ordem seria: o alimento ele é partido em pedaços menores, após isso ele é triturado, mastigado, salivado e encaminhado à faringe. Depois disso, da faringe, o alimento ele segue para o esôfago. Após isso, através dos movimentos peristálticos do esôfago, ele vai para o estômago. No estômago, o alimento ele é transformado graças à ação das enzimas e adquire um aspecto mais pastoso. Depois, o produto ele está sendo digerido e encaminhado ao intestino, onde ocorre a maior parte da digestão e absorção desses nutrientes. Em seguida, no intestino grosso, chegam os restos dos alimentos que não foram digeridos e que não foram absorvidos pelo intestino delgado. E após o intestino grosso, ele vai estar enviando esses alimentos, esses nutrientes, através da corrente sanguínea. E por último, a formação aí das fezes e a eliminação através do ânus. Última atividade agora, o nosso mapa de conceitos. A alimentação saudável requer a ingestão de alimentos variados e também de água. Esses alimentos variados são os alimentos do tipo energético, como carboidratos e lipídios. A água ela vai promover a hidratação do nosso corpo. Esses alimentos do tipo energético, eles podem ser alimentos construtores, como as proteínas. Dentro da alimentação saudável, nós devemos evitar problemas como a obesidade e a desnutrição. E os alimentos, além de energéticos, do tipo de construtores, que são as proteínas, eles podem ser reguladores, como as fibras, as vitaminas e os sais minerais, que vão ter a função aí de fornecer nutrientes pelo processo de digestão. Na alimentação saudável, ela é muito importante porque ela gera saúde e bem-estar. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo do nosso capítulo 1, nossa revisão de conteúdo e correções de atividades. Agora, no capítulo 2, ele vai ter como tema como funciona o corpo humano. Nesse capítulo, nós vamos entender sobre os nossos sistemas, entender como funciona o nosso organismo, como é que o organismo ele vai se locomover. E isso é importante para compreendermos como brincamos, como nos divertimos, como realizamos nossas atividades do dia a dia. Aí vocês conseguem visualizar algumas crianças brincando. Nessa brincadeira, eles estão utilizando aí vários sistemas. Estão utilizando o sistema muscular, o sistema esquelético. E esses sistemas nós vamos aprender nesse capítulo. Tentem responder aí o para iniciar. E na nossa próxima aula nós vamos realizar as correções.